Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Jackson. Nesse tempo estou como presidente da Jubaplan e é um privilégio ter você aqui no nosso terceiro devocional de liderança. Estamos neste mês de outubro em nossa campanha de liderança, nossa campanha de oração e por todos os pastores e líderes da nossa Jubapla. E o devocional de hoje eu gostaria de fazer a leitura que se encontra em Atos capítulo 18, verso 24, que diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras, e este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, e falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Príscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. E hoje vamos estar refletindo sobre quem são os seus mentores. Isso mesmo. Hoje é muito falado a respeito do coach, a respeito da mentoria, mas tudo isso é algo que já acontecia muito tempo atrás ou já fazíamos e não sabíamos que tinha esse nome. Quando uma pessoa nos aconselhava a respeito de alguma coisa, quando um familiar, quando o nosso pai caminha ao nosso lado, nos ensinando coisas que precisam ser feitas de uma certa forma, de uma certa maneira. Isso é mentoria. Mentoria nada mais é que caminhar ao lado. E quais têm sido os seus mentores? Talvez na sua caminhada de liderança, de juventude, na liderança do Ministério de Jovens e Adolescentes, talvez você está caminhando sozinho. E isso é um risco muito grande que você está correndo. Caminhar sozinho. Isso você não pode deixar acontecer na sua vida. Por isso, você precisa dos seus mentores. E um dos primeiros mentores de um jovem, de um pastor de juventude, o primeiro mentor que você precisa ter, isso fisicamente falando, é o seu pastor. O seu pastor, você precisa ter o seu pastor da igreja local como seu mentor, como seu grande mentor ali, um grande incentivador, encorajador, ter ele como amigo, porque se você caminhar com outra visão na igreja local, isso vai acontecer, começar a acontecer uma divisão. E isso não é o propósito de Deus para o seu ministério, isso não é o propósito de Deus para o ministério de juventude na sua igreja local. Então, e é interessante que esse texto fala que quando Apolo chega em Éfeso, ele logo é mentoreado, ele logo é acompanhado. Apolo ele tinha um potencial muito grande, como o texto vai falar. Instruído, fervoroso de espírito, ensinava diligentemente o caminho, mas ele precisava ainda de alguns ajustes, de alguns aperfeiçoamentos, como o texto vai falar. E Priscila e Áquila, eles orientaram mais pontualmente o caminho de Deus. Sempre tem algo na sua liderança que você precisa melhorar. Não pense que você já é um líder pronto. Não pense que você, por ter acesso às informações, talvez mais atuais, ou até mesmo acesso a tecnologias, algo mais inovadores, métodos inovadores, que você já sabe tudo. Muito pelo contrário, você precisa de um mentor. Então, reflita nisso e guarde isso no seu coração. Se você ainda não tem um mentor, procure um mentor. E uma outra coisa importante para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, procure mentorear também outras pessoas, outros jovens, outros adolescentes, para estar futuramente no seu lugar. Que Deus te abençoe ricamente.